Vocês entenderam, irmãos? Lá no Éden, um homem preferiu fazer a sua vontade, seguir as suas paixões, seguir a sua curiosidade, seguir o seu eu. Mas lá em outro jardim, chamado Getsêmani, um Deus que se fez homem se humilhou. Ele diz: seja feita a tua vontade. Ele preferiu a vontade de Deus, sendo santo, sendo puro, sendo majestoso, se fez homem, deixou a sua glória. Agora ele diz: eu prefiro fazer a vontade. E a vontade do Pai era simplesmente fazer com que Jesus fosse um sacrifício puro e agradável pelo pecado. Você consegue entender quão grave é o meu pecado e o seu pecado? Sabe, irmãos, o pecado é algo delicioso, o pecado é algo gostoso, porque se o pecado não fosse bom, eu não faria, nem você faria. Então é bom pecar. Mas, Fernandinho, quando é que a gente deixa de pecar? A gente deixa de pecar quando a gente encontra algo mais poderoso, algo mais prazeroso, algo melhor do que o pecado. E esse algo se chama Jesus Cristo. Então só existe uma maneira de você deixar o pecado. Eu não conheço a sua vida, mas existem coisas na minha vida que precisam ser deixadas a cada dia. A cada dia. A cada dia. E existem coisas na sua vida que precisam ser deixadas. Eu não sei se você está traindo a sua esposa. Eu não sei se você está tendo relações sexuais com a sua namorada. Eu não sei se você está roubando do seu patrão. Eu não sei o que você está fazendo de errado. Eu não sei se quando a sua mulher vai dormir você fica vendo pornografia na internet. Eu não sei se você, escondido do seu pai, fica lá no seu celular dentro do seu quarto vendo orgias e orgias e orgias. Eu não sei qual é o seu pecado. Eu não sei se você está traindo a sua esposa. Não sei se você está traindo o seu esposo, a sua esposa. Eu não sei, eu não conheço você. Mas eu sei de uma solução para isso. A Bíblia diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se nessa noite você quer ser liberto do poder do pecado, existe um sangue que é mais poderoso do que qualquer pecado. Não importa o que você fez, não importa o que fizeram com você, não importa o seu vício, não importa qual pecado você está aprisionado, não importa qual pecado que você esteja amarrado, saiba que existe um sangue que é poderoso. A Bíblia diz que Jesus foi na cruz do Calvário e Ele rasgou a dívida que era contra mim e contra você. Ele aniquilou. Havia um escrito de dívida. Existia uma moeda com os meus pecados e os seus pecados. Mas agora Ele vai lá na cruz e Ele rasga. A Bíblia diz que Ele rasgou a cédula que era contra nós. Ele aniquilou. Ele destruiu com todo o poder do pecado que está te aprisionando, que está fazendo você ser essa pessoa distante de Deus. Perdão. Se você continuar com a sua vida de pecado, não tem jeito. A Bíblia diz: Deus não muda os seus princípios. Por mais que Ele te ame, por mais que existe graça e misericórdia, Ele não muda os seus princípios. Eu não vou ficar contando aqui uma historinha para você se emocionar e você chorar, não. E você, Jesus é amor, Jesus é lindo e maravilhoso. Não, eu quero te falar, existe algo sobre a minha vida e sobre você que Deus detesta, que se chama pecado. Deus não compactua com desobediência. E se você continuar com isso, se eu continuar, se a gente escolher o caminho que Adão escolheu, o final da nossa vida será junto com Satanás e os seus anjos no inferno. Mas nessa noite eu quero te dizer que existe salvação eterna para você. Porque, como eu já disse, Ele quebrou o poder do pecado. Ele quebrou o poder da morte. E agora,
se você clamar pelo sangue de Jesus. Se você tiver um encontro sobrenatural com Jesus, Ele vai te libertar de todo, eu repito, de todo e qualquer pecado. Não existe pecado que Ele não possa perdoar. E não existe pecado, escravidão de pecado, que Ele não possa libertar. Ele é o nosso Salvador, o nosso libertador. Então eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é o seu pecado de estimação. Eu sei que existe solução. Se você quiser, você pode ser liberto dessa escravidão, porque Jesus, Ele te chamou para ser livre. Jesus te chamou para viver uma vida de abundância. Jesus te chamou para viver uma vida de abundância. Jesus te chamou para viver uma vida de liberdade. Foi para isso que Ele nos chamou, para sermos livres e não aprisionados nas nossas culpas, no nosso passado, na nossa culpa, no nosso pecado. Não. Ele nos chamou para nos libertar, sair das trevas para a maravilhosa luz. E é por isso que você está aqui essa noite. É por isso que você veio aqui essa noite. Porque existe algo poderoso que pode mudar a sua vida hoje. Existe algo poderoso que pode mudar a sua história hoje. Você é amado por Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ele não quer que você morra eternamente. Ele não quer que você esteja distante eternamente dele. Ele quer você hoje com ele. Ele quer você hoje com ele. Ele quer você hoje do lado dele, porque Ele te ama, porque Ele te quer. Eu sou pai de 3 filhos, tudo que eu quero são os meus filhos perto de mim. Tudo que Deus quer são os filhos dele perto dele. Ele quer você perto dele. E para isso Ele deu o seu único filho, para morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado, para que agora você possa ter livre acesso ao Pai. Você não precisa de santo, você não precisa de santa, você não precisa de nenhuma ajuda de homem. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por Jesus. Então agora, onde você está, se você disser para Ele: Senhor, me liberta, me livra, me livra. Talvez o seu problema não seja pornografia, mas talvez o seu problema seja ser uma pessoa difícil de lidar. Talvez o seu problema não seja o adultério, mas talvez o seu problema seja você ser uma pessoa má. Uma pessoa que quer o mal das outras pessoas. Uma pessoa que não consegue conviver com paz com outras pessoas. Eu não sei. Tudo que não vem do trono de Deus, tudo que não vem do caráter de Deus, tudo que não vem da natureza de Deus é pecado. Tudo que é independente de Deus é pecado. E nessa noite, Deus está me chamando, chamando você para renovar a aliança que nós temos com Ele. Existe um renovo de Deus disponível hoje para a sua vida, para a sua casa. Existe uma nova história, existe um novo tempo que Deus já escreveu, e Ele quer cumprir na sua vida. Talvez você diga: Fernandinho, mas nada está dando certo para mim, nada está dando, eu bato em todas as portas e elas não se abrem. Eu não quero prometer para você que o seu mundo agora vai viver um mar de rosas, não. Mas eu prometo para você que se você tomar uma decisão radical de colocar Jesus no centro da sua história, não vai faltar paz em meio à guerra. Não vai faltar descanso em meio a tantas lutas. Não vai faltar prosperidade em meio de tanta escassez. Não vai faltar alegria no seu coração no meio de tanta tristeza que a gente está vivendo. Porque Ele é a nossa porção, Ele é a nossa herança, Ele é o nosso Deus. Ele quer ser o seu Deus. Talvez você já seja uma pessoa que viva na igreja, que tem até algumas atividades da igreja, mas Deus não está procurando pessoas para ter cargos na igreja.
Deus está procurando pessoas para ter comunhão com Ele. Ele não se impressiona com essa multidão de gente que está aqui. A única coisa que Ele se impressiona é se o meu coração, se o seu coração é só para Ele, é só dele. Então nessa noite, o Espírito Santo está aqui. E Ele está convidando você. Vem. Venha como você está. Venha com os braços do Pai. Talvez você tenha sido deixado pelo seu pai. Talvez você tenha sido abandonado pela sua mãe. Talvez você tenha sido abusado sexualmente por alguém da sua família. Eu não sei qual é a sua história, mas eu sei de uma coisa. A Bíblia diz que mesmo que uma mãe se esqueça de um filho que ainda ama, a Bíblia diz que Ele jamais vai se esquecer de você. Jamais vai se esquecer de você. Talvez você não esteja ouvindo a voz dele. Talvez você não esteja sentindo. Talvez você esteja perdido. Talvez você esteja em meio a tanta tribulação que você diga: Fernandinho, eu acho que nem existe Deus. Eu quero te dizer, você não precisa sentir para saber que Ele existe. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa se render. Você precisa se entregar. Você precisa dizer: Senhor, chega. Eu não quero mais a minha vontade. Eu não quero mais os meus sonhos. Eu não quero mais a minha forma de viver. Eu quero a sua história. Eu quero a sua vontade. Sabe? Quando eu era criança, meu pai começou a ir para a igreja. E eu comecei a ir para a igreja porque o meu pai ia para a igreja. Mas chegou um tempo na minha vida que eu tive que ter uma experiência eu mesmo com Deus. Não era o Deus do meu pai, mas era o meu Deus. Talvez essa noite você tenha crescido na igreja. Talvez essa noite você esteja aqui e você nasceu chamado de um lar evangélico. Mas essa noite Ele quer falar com você. Ele quer tocar em você. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. A Bíblia diz: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Nessa noite o Espírito Santo quer sondar o meu coração e o seu coração. Então eu quero te dar alguns minutos. Eu quero te dar alguns segundos para que você possa orar. Para que você possa, sabe, olhar para dentro de você. Existem coisas que precisam ser consertadas na sua vida. E você não pode deixar para amanhã, porque você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Você não pode deixar para daqui a pouco, porque você não sabe se daqui a pouco você vai estar vivo.